É, né? Ah, então tá. Oi, gente, que satisfação, que alegria estar aqui nessa noite com cada um de vocês. É uma satisfação, é uma alegria que enche os nossos corações. Tenho certeza que quando a gente, iniciando agora mais do que nunca, né, o ano novo de 2026, teve uma amiga que essa semana falou assim: olha, apitou, o juiz já apitou o início do jogo. Já deu, né, vamos botar assim, a vida já começou nesse ano de 2026. Aí eu em casa, né, meio sedentário, aí eu falei assim comigo mesmo, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não sei se vocês pensam, né, o que eu vou falar para vocês, mas levantei na segunda-feira, 5 da manhã, olhei aquele sol quase assim, querendo, né, já esquente, assim, meio vermelho. Eu falei assim, eu vou fazer meu exercício. A bicicleta estava assim na minha frente, eu peguei a bicicleta, botei a roupa e saí. Quando eu comecei a pedalar, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu estava quase para voltar para a cama. Aí eu comecei a pensar, dois problemas, né? Eu ficando em casa, sedentarismo, aí eu falo, as bordinhas de catupiry aqui já estão presentes. Ou eu fico em casa, eu fico em casa e mantenho as bordas, as bordas de catupiry continua, ou eu crio um outro problema e acordo às 5 da manhã. Bom, primeiro dia foi tranquilo. Segundo dia, ai meu Deus, meu corpo todo doendo. E agora? Não, então não vou de bicicleta, não. Vou para academia, vou para esteira. E na terça, fui para bike. Então, assim, às vezes a gente imagina, né, que fazer mudanças não é fácil. Por quê? Às vezes a gente percebe que até para mudar, a gente cria um problema. Acordar às 5 da manhã não é fácil, não, gente. Não sei para vocês, mas não é fácil. E quando a gente passa pelas nossas dificuldades, aí é que se torna mais difícil. Então, o tema da noite é bem convidativo, né? Porque acho que o que mais a gente sente hoje no nosso dia a dia é a gente olhar para dentro da gente e ver que às vezes o nosso amor adoeceu. Porque as dificuldades são imensas. Nós estamos em uma sociedade, nós temos as nossas relações e a grande problemática está justamente aonde a gente mais tem esse amor, que é dentro de casa. É dentro de casa. E as relações têm um nome muito bonito. Sempre falo dessa forma para vocês. Tem o nome de pai, de mãe, nome de filhos, nome de esposo, nome de esposa. E assim a gente começa a entender. Porque quando a gente chega, né, à doutrina espírita, muitas vezes a gente vem justamente por isso. Porque o nosso coração não aguenta mais. E aí, o que eu preciso fazer? E diante, né, do que o cenário nos deixa na nossa sociedade, aonde a gente está, o que acontece? A gente procura ajuda. E essa ajuda, ela também pode ser feita por profissionais. E aí procura-se o psicólogo, né, a psicóloga, aquele profissional que você tem mais afinidade ou tipo, né, de abordagem que mais te ajuda. Então, diante disso, é para me colocar o microfone, né? Esse aqui não vai, não. Então, diante dessas dificuldades, a gente... Opa, eu estou quietinho, gente, eu estou quietinho. Quem sabe faz ao vivo, não é? Quem sabe faz ao vivo e se vira nos 30, meu amigo. Aqui não tem dessa, não. Olha aí. Pronto. Melhorou? Opa. Melhorou para vocês? Vocês estão recebendo bem aí, né? Então vamos lá. Tá bom. Vou tentar, hein? Mas assim, toda essa problemática que a gente enfrenta no nosso dia a dia, ela está ligada justamente às nossas relações. Como eu havia falado para vocês. Vamos lá, a gente vai reorganizando aqui. Pronto. Pode soltar aqui, não. Vamos embora. Então, gente,
Vamos pensar junto diante de uma frase que me fez também pensar e eu trouxe para vocês. Não é o fato da gente amar uma pessoa que a gente vai deixar de fazer mal para ela. E não é o fato da gente ser amado que vai ser impedimento para também essa pessoa nos fazer mal. Às vezes o que nos falta não é o amor. O que nos falta é o vínculo. É entender que eu não consigo mudar o outro e muito menos controlá-lo. Porque a grande problemática está justamente nesse ponto. E aí acontece o quê? O amor adoece. Esse slide, eu só lembro que quando eu fui atrás, né, de colocar os óculos mesmo. Eu fui no oftalmo, quando eu chego, né, do oftalmo, quando eu coloquei meus óculos, eu comecei a olhar, eu estava cego. Porque antigamente era assim, né, fazia zoom. Ficava zoom no celular, zoom em tudo. Para tentar fazer um foco e eu consegui ler. Então, quando eu coloquei os óculos, eu falei assim, meu Deus, graças a Deus tem a tecnologia, graças a Deus tem um médico para nos atender e dar essa solução. Mas, se a gente para pensar, de que ponto a gente está olhando para as nossas relações? Significa, será que a gente está vendo claramente como está essa relação? Porque toda essa questão, ela envolve, quando o amor adoece, envolve justamente a centelha, de onde nasce essa centelha e ela se torna doente, que é o amor. Ela nasce justamente aonde está o quê? A emoção. A emoção é o fim. Nasce o sentimento. Aonde está o sentimento e gera essa emoção. Então, essa desfiguração, né, dessa imagem que a gente vê diante das nossas relações, ela vai justamente com essa visão turva, né, da humanidade tem quando a gente está diante das nossas dificuldades. E por isso que a gente acaba agindo muito mais pela emoção do que pela razão. E aí começa então a grande problemática que está no mundo. Porque diante de todas essas dificuldades que a gente enfrenta, a gente começa a perceber que quando a gente está aqui, é aquela situação, quando nós estamos aqui, a gente está bem. A gente está aqui, refaz as nossas energias, quando volta para casa e entra para dentro de casa, parece que eu vim aqui, trouxe um alívio, mas agora continua o mesmo problema, continua a mesma dificuldade. Então, quer dizer que eu preciso me olhar. Eu preciso olhar para dentro de mim. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio para nos mostrar o amor. Toda essa reflexão que a gente está iniciando aqui, ela está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vocês vão ver algumas referências e está totalmente ligado quando Jesus nos trouxe aquela palavra, amar. Porque antes do Cristo, o que a gente sabia? Né? Estávamos lá, com certeza, mas era fogo com fogo, né? Era, como diz, quando tinha Moisés veio para aplicar a lei. Então era segundo a lei da Torá, segundo a lei mosaica, e tudo era mais difícil. E Jesus veio e falou assim, olha, vamos resumir tudo isso aqui? Não vim para transformar essa lei, eu vim para fazer com que vocês amem um ao outro como eu vos amei. E deixou para nós um grande ensinamento, uma grande missão para que a gente conseguir amar o próximo, mas antes de conseguir amar o próximo, quem é que a gente precisa amar primeiro? A nós mesmos. Então eu só vou conseguir amar o próximo se eu conseguir me amar. Conseguir me amar, eu abro portas para amar o próximo. E por consequência, a gente ama Deus. Gosto sempre de colocar, e aí me recordo, a Jéssica vai fazer uma viagem agora, domingo. Vai para Brasília. Né? Sou de Brasília, alguns já sabem. Mas ela vai lá dar uma passeada com Isadora. Aí eu lembrei que quando a gente senta, né, no avião, antes de decolar, a aeromoça, ela fala, vamos botar todo mundo o cinto, e vai dar as orientações.
Então ela fala, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro essa máscara em você, para depois você conseguir auxiliar, ajudar o próximo. Então, meus irmãos, não dá para fazer nada sem primeiro olhar para nós mesmos. Senão a gente não consegue nem respirar. Senão a gente não vai conseguir nem mostrar para o outro, não que queira modificar o outro, não que queira fazer com que o outro faça como eu acho que tem que ser feito. Não. Existe uma frase que às vezes a gente fala, né? Faça o que eu faço, mas não faça, ou melhor, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Vocês sabiam que essa frase ela não é verdadeira? Sabe por quê? Porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Perceba então que todo momento a gente está voltando para onde? Para dentro de nós mesmos. Então vamos ver aqui, o que Lázaro nos trouxe quando ele mostrou que o amor resume toda a doutrina de Jesus. E ele coloca que dessa essência divina que todos nós temos no coração, essa centelha desse sentimento sagrado que iremos desenvolver através das várias existências. E aí ele coloca o seguinte, então vamos fazer uma escada evolutiva. Porque no início, quando a gente começamos o nosso processo reencarnatório, lá quando nós fomos criados, nós éramos apenas um embrião, esse tão sonhado amor. Não existia ali um sentimento, era um embrião, era muito pautado no instinto. Talvez naquela época ainda dos homens da caverna. Mas, o que nós vemos hoje ainda na nossa sociedade? Parece que não veio despertar. Por mais que tenha tanta informação, por mais que a gente vê tanta gente fazendo coisas boas, mas muito ainda de nós está ainda ali, só no instinto. Sabemos que existe um tal de um amor, mas não sei nem como é. Nem sei como sentir esse amor. E, diante disso, vai passando um tempo, para alguns há um avanço. E esse avanço, ele acaba sendo aquele momento que vai fazer o quê? Vamos aqui dividir, Apesar das reencarnações que já tivemos, nós começamos então a ter essas sensações do amor. Porque o verdadeiro amor é aquele amor que não prende. Às vezes os especialistas, principalmente os psicólogos, sabem muito bem disso. Existe a paixão. E segundo os especialistas, a paixão dura em média aí 2 anos. Só que hoje os relacionamentos é assim. Conheci, olha, você é muito bonito, você é muito bonito. Vamos nos juntar, Aí já se junta, quando dá 2 anos, olha, não era nada do que eu pensava. E aí a separação. E outro dia nós falamos um pouco sobre relacionamento aqui também. Esses são os acidentais, são conhecidos como os relacionamentos por acidente. Mas a gente consegue ter alguns relacionamentos aí que já são providenciais. Esses são a grande maioria. É aquele passado em forma de presente. Aí vem, faz aquele combinado no mundo espiritual, quando chega aqui, começamos então um relacionamento, e esse relacionamento quando passa, começa a dar problema. Mas por que dá problema? Não precisava ajustar, não precisava ver o perdão, não precisava haver o diálogo. E eu gosto muito de uma construção que outro dia eu estava até pensando aqui, e trago para vocês, para que a gente lembre que no relacionamento a 2, depois a gente fala um pouco mais das outras nuances, mas há sempre aquele casal que, se entender tudo aquilo, por exemplo, que eu faço, eu interfiro diretamente na minha esposa, que é a Jéssica. E tudo que ela faz interfere diretamente na minha vida. Aí eis a pergunta, então, o que eu ando fazendo? O que ela, vamos botar assim, anda fazendo?
para me apoiar, o que eu ando fazendo para proteger, para valorizar. O que eu ando fazendo? Às vezes a gente dá uma pincelada no outro, né? Mas vamos voltar sempre para a gente. O que eu ando fazendo? Para que esse relacionamento de fato amadureça e consigamos então ter uma vida cheia de amor. Mesmo que esse amor seja uma meta ainda para a gente, né? Então, essa escada evolutiva, diante, né, desses ruídos, dessas questões que a gente sabe que acontecem no nosso dia a dia, há um ponto que a gente precisa, digamos assim, dar, né, sempre uma avançada. E quando a gente avança, há então um sentimento. O sentimento. O sentimento. O que a gente sente? O que a gente sente quando nós estamos em casa? Porque às vezes dentro de casa vira labirinto. Vai um para o lado e outro para o outro. Cadê a conversa difícil? Aquele momento de expor aquilo que a gente está sentindo e aquilo que o outro também. Dá o direito, né, do outro, a gente ouvir o outro também. Porque aí diante disso começa-se a resolver toda a problemática. Conversa difícil. O nome já diz, não é fácil. Mas cabe a cada um de nós ter a coragem de ter essa conversa difícil. Mas vamos lá. Qual é a nossa meta? Nós sabemos, as problemáticas relacionais nós vivemos. Nós não estamos num mundo ainda feliz, em um mundo regenerado. Nós estamos justamente nessa transição. Eu acho que Jesus falou o seguinte, olha, passa a régua, manda todo mundo, não vai dar mais tempo. Ou ele vai agora, ou também não vai mais para a Terra, não. Vai ser aí exilado para outro planeta, porque a Terra, segundo, né, as Escrituras, está na última hora. A última hora justamente de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então passa a régua, manda todo mundo. Aí o que a gente vê então na nossa sociedade? Se não é essas relações que precisam ser ajustadas. Então nossa meta é o amor. É o amor. Não o amor que às vezes a gente entende relacional, conjugal. Não. É o amor segundo Jesus. Mas vamos lá, né? A vida também nunca é fácil. Lembrei aqui agora do Rodrigo. Estamos igual os melhores do mundo, né? E aí estamos indo bem, só que sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa para nos tirar desse momento que a gente achava que estava indo bem. E de fato, às vezes até estava. Mas vem os traumas. Só que a gente esquece. Joana de Ângeles, na série Psicologia Profunda de Joana, ela nos traz uma explicação, que nós somos hoje esse ego, que nosso consciente aqui, todos nós sabemos que estamos aqui, vivendo, saindo de casa, né, tivemos as nossas tretas familiares, isso tudo a gente sabe. Mas ela traz, falando um pouco, né, além desse ego, também o nosso self, que seria o nosso inconsciente. E esse inconsciente comanda muito mais do que a gente imagina, já dizia Carl Jung. E aí fica a pergunta, qual o contrato inconsciente que nós temos que nós não sabemos? Que está ali enraizado no inconsciente e que às vezes algum gatilho dentro de casa, no ambiente de trabalho, com os filhos, aonde quer que a gente esteja, até no trânsito, acontece alguma coisa e a gente nem sabe por que nós tivemos aquela emoção. Talvez a gente precise ter esse direito mesmo de buscar ajuda. Por isso eu vou falando nesse sentido. Porque tem muita gente que é assim, rejeita para não ser rejeitado. Mas ali está enraizado, desde talvez assim, né, da infância, aquele trauma que trouxe e quando há um gatilho, já é automático. Ou aquele abandono que a gente parece que tem um buraco no nosso peito que nada preenche. Posso comer o que quiser. Posso encher o meu prato em busca de preencher esse vazio que está no peito. Mas a busca por preencher esse vazio nunca vai ser feito nem indo comprar
e muito menos se alimentando. Ou às vezes a gente acha que diante desses traumas está aquela situação, só tem o valor se eu fizer algo. Vamos pensar um pouquinho, né? Imagine você há 10 anos atrás. Porque assim, imagina, estou aqui agora, diante de vocês. Quem era o Rui há 10 anos atrás? Sabe, eu vou confessar aqui para vocês. Há 10 anos atrás eu acho que eu era o filho pródigo. O filho que saiu para o mundo em busca de aproveitar tudo aquilo que o mundo oferece. Mas fui parar onde? No meio aos porcos. E diante, né, daquelas grandes dificuldades, eu falo há 10 anos atrás, gente, porque acho que foi o momento que eu tive a minha separação da minha primeira esposa. 2 filhos, na época, um de 13, outro estava com 10, a diferença é de 3 anos. No primeiro mês, o primeiro foi expulso da escola. Passou mais um tempo, o mais velho, começou a ir para as festas. 14 para 15 anos, mundo das festas. Né? E o pai estava onde? Na lama. Só que é o momento que a gente fala assim, e agora o que eu faço com tudo isso? O que eu faço para poder me resgatar, para poder fazer com que eu levante no meio dessas lamas? Então, vamos lá. Detalhe, nascido em berço espírita, que eu falo, né? Minha mãe já ia para o centro antes mesmo de eu nascer, e ali eu fui criado. Mas, sim, fui aos porcos mesmo. Então é preciso a gente ter coragem. E essa coragem, às vezes, ela vem de algum lugar que a gente nem sabe. Mas se a gente parar para pensar mesmo, nosso anjo de guarda, ele nunca desiste da gente. Só basta a gente dar apenas assim uma centelha de oportunidade para que ele possa então entrar e fazer a sua morada dentro dos nossos corações. Então é o alto amor. Mas Rui, como é que eu faço então para ter esse alto amor? O que eu preciso fazer? Coragem. A vida ela é feita de ação. Quando Jesus nos trouxe a questão do amor, ele falou, Deus te ama. Deus me ama. Deus ama cada um de vocês. Mas e você? Se ama? Eis uma pergunta. Tá. Estou ao meio aos porcos. Tudo bem. Então vamos levantar. Vamos ter coragem para olhar para as situações, para as relações ao nosso redor e coragem mesmo para levantar. Por isso, o sentido ali da água, da planta, aonde está a nossa semente? Será que está em um ambiente fértil, propício para crescer? Ou ele está ali no meio das pedras, aonde não tem como se enraizar? Porque outro dia o Rodrigo trouxe uma explicação da ciência em sua palestra, na sua última palestra. A ciência avança muito. Hoje nós temos a IA, né? Que a gente conversa com ela, ela traz para nós tudo aquilo que a gente precisa para desenvolver qualquer tipo de coisa. E é um grande amigo. Eu não me recordo o nome da sua IA. Inácio Augusto. Inácio Augusto. Pois é, cada um vai batizar a sua do seu jeito. Mas
A ciência, ela avança, só que ao mesmo tempo que a ciência avançou até aqui, houve uma desconexão do mundo espiritual, da gente pensar de uma forma transcendental, de olhar para... Opa, calma aí, Deus existe. Onde é que eu encontro esse Deus? Aonde que ele está? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a medicina mesmo, tivemos esse ano passado o Congresso de Cardiologia, na qual eu acompanho um pouco mais de perto, e no último Congresso de Cardiologia brasileiro se falou em 2 grandes pontos. O primeiro, saúde emocional dos pacientes. O médico precisa saber como é que está a sua saúde emocional. Não é só pegar o papel, deixa eu ver os exames, se houver algum médico aqui, né? Fala assim, olha, como é que eu estou me portando, né, diante do meu paciente. E a outra é a importância de olhar para a fé. A importância de olhar para Deus. Claro, cada um na sua crença, cada um na sua religião. Não é sobre religião, é sobre se espiritualizar. Porque nos estudos, quando vai fazer algum estudo de medicação, divide grupos, né? Vai um grupo tomando a medicação e outro grupo que não sabe que está tomando a medicação toma um placebo. Mas se aquela pessoa tiver uma fé, tiver a vontade, que interessante, ela também entra como um viés positivo na sua cura. Opa, então existe aqui algo para a gente poder olhar. Então, assim, por mais que a ciência avançou, agora ela está retornando. Então, de braços dados, ciência e espiritualidade, para fazer com que cada um de nós tenhamos uma vida feliz. Não digo sem dificuldades, mas sabendo olhar para as dificuldades e entender o que eu preciso fazer para sair desse mar de lamas. E aonde que a gente encontra, então, esse amor, se não no nosso berço familiar? A reencarnação é a lei de amor. É por isso que cada um de nós nascemos aonde nós nascemos. É por isso que nós temos um irmão que a gente gosta, um outro irmão que a gente não tem tanta afinidade, um que é mais próximo, outro que não é tão próximo. E quando a gente chega aqui no Viana e começa então a fazer parte dessa família Viana, a gente fala assim, meu Deus, olha, todos vocês aqui é mais próximo de mim do que a minha própria família. É diante desses cenários que a gente começa a entender, opa, calma aí, olha a cura. Então, quando a gente pensa nesse fator, né, Kardec coloca no Evangelho justamente que a reencarnação é a lei de amor. A reencarnação é um dos instrumentos de aplicação da lei de amor. Em uma mesma família se reúne, olha o que eu falei para vocês, inimigos do passado, a fins de ajustarem diante desta lei, chamada amor. E diante dessa grande oportunidade, que é onde a gente está, a gente tem então essa oportunidade que Deus nos concede para que a gente possa, através de fazer o bem, começar aí o perdão. Começar aí a pensar em mudar essa chave dentro da nossa mente, do nosso comportamento. Porque todo mal que às vezes a gente acha, lembra da frase que eu comentei no início? Não é o fato de eu amar que eu não vou fazer mal, ou vice-versa. Mas a gente sempre tem grandes oportunidades. Fenelon Bordels, 1861, ele vai comentando um pouco sobre o amor ao próximo. Será que existe limite para que a gente possa, então, amar? Será que existe, vamos botar assim, ambientes que eu possa amar? Será que é só, digamos, né, vamos pegar aqui na família? Não, porque a minha família, eu sou obrigado a amar minha família. A gente viu que é na reencarnação, no berço familiar é que a gente encontra os nossos desafetos e os nossos afetos. E diante dessa questão é que a gente começa a olhar e falar assim, tá, família. Tem uma história de Chico Xavier, tem muitas histórias. E tem uma grande trabalhadora do centro lá procurou Chico e falou assim, Chico, eu tenho uma filha. E que na época ela tinha 5 anos
e que eu tento me aproximar dela e ela me rejeita, eu tento dar amor, ela não aceita, eu tento dar afeto e ela sempre tem, assim, sabe, não consigo entender. Aí como explicar uma criança de 5 anos ter essa rejeição da mãe? Como explicar isso? Hein? Aí Chico, muito sábio, chegou e falou assim, minha filha, faça o seguinte, todas as noites que ela dormir, chega no cantinho da cama, assim, na cabeceira da cama, faça uma prece e diga o quanto você a ama. Converse com ela durante o sonho. Converse e fale todas as noites. Todas as noites. Quando foi lá, quando ela estava completando seus 15 anos, no aniversário de 15 anos, a mãe ali fazendo o bolo, né, para o aniversário de 15 anos, eis que a filha o abraça assim pelas costas e diz assim, mãe, eu também amo você. Eu também te amo. Mas veja que foram 10 anos. 10 anos aquela mãe se dedicando. Porque amor a gente dá e não cobra. Não cobra o que eu preciso receber. A gente simplesmente dá o amor. Dá o afeto. Na medida em que a gente também consegue dar. Porque às vezes, quando a gente olha para os nossos pais, e isso foi tema da minha terapia quando eu olho para os meus pais. Os meus pais, e quando eu entendi isso, foi que eu consegui me aproximar ainda mais deles. Foi quando eu entendi que eles deram o que puderam. Porque eles também tiveram os pais deles. E os pais, que são os nossos avós, também deram o que puderam. Então, qual é o limite para que a gente possa dar esse amor? Se a partir daqui a gente pode quebrar toda essa sequência, né, que veio às vezes de outras e outras, digamos assim, da nossa própria família, né? O que eu posso fazer daqui para frente? Falei aqui para vocês da família, mas então tá, já amo na família. E na religião? Aqui, no nosso ambiente, será que tem limite para amar? Será que eu preciso amar só as pessoas mais próximas? A nossa nação, o Brasil? Ou a humanidade inteira? Não existe limite. Fenelon vem nos mostrar que nos mundos superiores, aonde a gente está, olha, mirando para ir, que é o mundo de regeneração na nossa, quem sabe, né, próxima encarnação, já podemos talvez vir para cá, né, para esse plano terrestre, já sendo um mundo de regeneração, só vai ser possível se cada um de nós fizer a nossa parte. Então, nos mundos superiores, o amor recíproco é o que harmoniza e traz essa espécie de GPS, né? Dessa rota segura. Agora, fica sempre o conceito. Como que, se a gente começar a ligar os telejornais, a gente vai ver o quanto que fala assim, não, o amor está longe de chegar aqui. O amor está longe, muito longe. Mas é preciso começar dentro de cada um de nós. A prática desta lei de amor consiste em amar a todos indistintamente. Lembrei de outra história, Maria de Magdala, lá na época de Jesus. Depois dela ser curada de todo aquele processo obsessivo que ela estava aí, virar seguidora ali de Jesus, ao momento em que Maria chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu queria ser mãe. Eu queria ser mãe. Só que naquela programação, vamos botar assim na nossa visão, ela não tinha programação para ser mãe. E Jesus, muito sábio, sabedor disso, diz a ela, Maria, ame muito. E todos nós sabemos aonde Maria de Magdala foi viver os seus últimos tempos. Cuidando dos leprosos. Cuidando de quem? Das crianças leprosas. No Vale dos Leprosos. E ela amou de fato, verdadeiramente, como Jesus quis que ela amasse. E teve um dia que ela, muito debilitada,
muito debilitada em sua cama, já em isolamento nos últimos momentos da sua vida, ela vê a sua porta do quarto abrir e ela diz: não entre, eu estou muito doente. Não entre, porque a preocupação dela era ver ela da forma que ela estava. E eis então que abre ali aquela porta uma luz imensa. Era o próprio Cristo. E chegou a ela e disse: Maria, você amou muito, então eu vim te buscar. É a situação que a gente precisa olhar. Se Maria entendeu naquela época, nós viemos de várias vivências em outras vidas, e talvez a gente já saiba. Mas o que falta é viver o amor. É viver essa plenitude que é essa centelha divina, que já existe dentro do coração de cada um de nós. Então, ajustando a esse amor que a gente precisa, né, dentro de nós, por isso o conceito das afinidades, por isso o conceito da onde a gente está, porque se torna mais fácil. Não que, como Jesus trouxe para nós, ou Kardec nos colocou no Evangelho. Fácil é amar quem está mais próximo, difícil é quem amar quem está mais longe. Porém, Jesus naquela época de Roma, ele veio para fazer essa palavra chamada amor estremecer todo o globo terrestre. E fazer com que a gente entendesse, de lá para cá, como curar esse amor dentro de nós. Porque de lá para cá nós estamos com amor adoecidos. E por isso que nós estamos aqui, né? Que maravilha. Para poder entender, para poder começar a viver verdadeiramente essa centelha. Porque entender, com certeza a gente entende. A pergunta é: estou sentindo? Estou vivendo no meu dia a dia? Então, essa lei chamada amor é essa forma de exercitar a tolerância e o amor com que convive conosco. Conviver diariamente, né? É perdoar todos aqueles que nos ofendem. Perdoar verdadeiramente. Auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades. E fazer ao outro o que gostaríamos que eles nos fizessem. É interessante porque, se vocês me perguntarem como eu vivo esse amor, hoje eu sei. Talvez essa centelha esteja um pouco mais acesa dentro de mim. Mas sabe aonde eu encontrei o remédio? Encontrei o remédio quando eu cheguei aqui em João Pessoa há 4 anos, 4 anos, e fui fazer o Espírito Tour. Não sei se vocês já fizeram isso. Saí de casa em casa para saber aonde, né, cada um se sente melhor, onde cada um se sente. Muitos aqui, ó, já são, né, todas as sextas estão por aqui, mas como alguns já chegaram aqui pela primeira vez, quem sabe está fazendo o Espírito Tour, né? Então, tem o meu enteado, que é o Derek. Na época, hoje ele está com 13, fez 14, agora em dezembro. Mas há 4 anos atrás, nós passamos pelos centros e tal. Quando chegou aqui, no final, que ele foi para a Moral Cristã, eu chamo de Moral Cristã, quando saímos, aí ele falou: é aqui que nós vamos ficar. Mas Derek, tem mais 2 para a gente visitar. Não quero ir. É aqui que eu vou ficar, é aqui que nós vamos ficar. É mesmo? É. Derek, quando chegou aqui no Viana, ele nem sabia o que era espiritismo. Nem fazia ideia do que era espiritismo. Mas aqui nós ficamos. Passou um período, né? A Eva fala que a gente começa a namorar, né? A namorar com o centro. Entender, saber como é que é a dinâmica, saber um pouco mais, né, da dinâmica da casa e tal. E aí teve um certo dia que eu acho que a Eva chegou e falou assim: olha, quem quiser trabalhar, marque um atendimento fraterno. Já estou dando aqui o spoiler para vocês. Isso é a dica. Depois desse processo, né, do Espírito Tour, depois vem, né, esse processo de entender como a casa funciona, marquei meu atendimento fraterno. Quando eu chego,
pensei, falei assim, eita, fiquei sabendo, é psicóloga e tal. Nossa, vai ser bom, eu gosto de psicólogo, viu? Aí vai ser bom. Sentei. Aí ela perguntou, sim, o que te traz? Eu quero trabalhar. Ela, você quer trabalhar? O que você faz? E aí comentei o que eu fazia em Brasília. Rapaz, não durou 5 minutos. Eu pensei que eu ia ter uma sessão, né, assim, bem profunda. Ela, vem aqui comigo. Abriu, saiu da portinha dela, abriu a próxima porta, C63. Aí me apresentou o Luiz, o Wander, que estava lá. E ali mesmo eu fiquei. Gente, que oficina. Cada sábado era uma pílula que eu tomava para me curar. Porque, não sei se vocês já viram ou vieram aqui no sábado pela manhã, bem cedinho, né, na palestra de sábado. Quando vocês chegarem, vocês vão ver vários homens ali na frente. Esse é um projeto lindíssimo da Casa Viana de Carvalho. Que é um projeto que já está, me lembra, 4 anos, 5, depois da pandemia. 2018 começou. Começou com alguns maridos vindo, né, deixar as esposas e ficava ali de fora. Aí Eva, né, espiritualidade, toque-toque, né, faz ali uma QAP, põe esse pessoal para cá. Começou com 2, 3, hoje passa de... Cadu, que é o nosso... Não, quantos nós temos assistidos? Assistidos hoje? 30. 30 e cada vez que passa um sábado chega mais um. Agora o mais interessante. Sábado passado, nós sentamos, todo mundo sentado mesmo na roda, e fomos ouvi-los. Para saber o que eles acham, como é que foi, fazer todo o planejamento para esse ano de 2026. E aí teve um que me chamou muita atenção. Ele falou assim, eu acordo 5 da manhã. Porque eu já não vejo a hora de chegar e vir para cá. Encontrei com esse aqui, ó, no meio do caminho. Foi eu que convidei ele para vir para cá. E aquilo me bateu assim no peito e falou assim, meu Deus, porque o ano passado nós trabalhamos droga, né, trabalhamos o tema, né, droga, trabalhamos álcool, os vícios da alma. E a gente falou assim, meu Deus, não parece que a gente está nadando e não está saindo do lugar, Rodrigo, o que a gente faz? Aí a gente, vamos falar de Jesus, vamos falar do Mestre, vamos levar a boa nova, vamos semear no coração de cada um deles. E aí a gente vai transformar, lembra da imagem ali, né, dos carocinhos de feijão brotando? Então, hoje a gente percebe, né, Rodrigo, que estamos semeando. E é muito bonito. Eu falei um para vocês, mas teve um outro que perdeu a mãe, e ele, sem saber o que fazia da vida, veio parar aqui. E ele começou a falar e começava a chorar. Ele chorando de lá e a gente chorando de cá. Quando o Rodrigo falou assim, ele vai falar, eu falei assim, comecei a falar, eu não aguentei, eu falei, meu Deus, vocês não sabem o quanta emoção, que vocês me vendo emocionado, mas a grande emoção é sentir, não é ver. Lembra? É o sentimento. Sentimento de ver que o amor de Jesus está no coração de vocês. Não é pelo banho que eles vêm tomar, que eles tomam banho aqui de manhã. Não é pelo prato de comida logo cedo, porque a gente nem sabe quando foi a última refeição. E teve um outro que falou, aqui não há barganha com Deus. Não tem barganha. Quando nós chegamos aqui, a primeira coisa que é oferecido para a gente é a dignidade. É um banho. E depois um prato de comida. E olha que pode repetir várias vezes. A Gisele faz um caldeirão desse tamanho. Dá para eles repetir 2, 3. Eu falo assim, meu Deus. E leva para casa. Porque tem também as marmitinhas para que eles levem. Não é pelo corpo físico. É o que eles estão sendo nutridos pela alma. Eita, gente, eu acabei empolgando, foi? Mas é essa centelha que a gente quer que cada um de vocês entenda. O remédio que a gente tem está do nosso lado. Quer se curar? Olha o que Fenelon vai falar para nós aqui. Fenelon não, Bordeaux. As recomendações de Fenelon em Bordeaux. Falei certo, né? Irmãos, queridos irmãos, ele está falando para todos nós aqui.
Aproveitei dessas lições que foram colocadas diante de nós. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Amai-vos e vereis a terra transformada num paraíso terrestre. Vocês conseguem perceber que o remédio está no amor? No amor que Cristo quis nos trazer. E aí a gente vai conseguir ter conversas difíceis para trazer clareza nas nossas relações, construir relações fortes e com limites claros, porque é importante colocar limite, mesmo nas relações mais próximas, mas fazendo com que essas relações cada vez mais, proximidade. E aí é preciso que a gente tenha coragem. Coragem para que a gente possa vencer a nós mesmos. A nós mesmos. Coragem para viver é a força que nos traz para que a gente consiga continuar. Joana de Ângeles, e mais uma vez, quem ouviu minha última palestra, ouviu essa mensagem de Joana. Que ao final da nossa trajetória aqui nessa terra, quando a gente olhar para trás, a gente vai perceber que o problema, as dificuldades, ela nunca foi com o outro. Que todas elas foram colocadas diante de nós para nos mostrar aquilo que mais a gente precisa. E o que eu preciso, o que vocês precisam fazer para que possam o que então? Dar esses passos. E aí Joana coloca, se cada um de nós olhar para todo o cenário e lembrar que nós somos um ser espiritual, milenar, já veio de várias reencarnações, a gente vai perceber que o problema nunca está no outro, que a grande dificuldade sempre foi nós mesmos. Agora eu quero fazer aqui um convite para vocês. Vamos pensar no nosso eu de 10 anos atrás. Talvez aquele problema como eu passei, hoje eu vejo e olho para trás e sorrio. Acho até interessante. Mas o mais bacana da minha história, só para vocês entenderem, foi eu ter uma boa relação com a mãe dos meus filhos. Quando eu olho para trás e a gente se fala por telefone e ela pergunta da Jéssica, pergunta da Isadora, ela tem um rapazinho que é o Mateus, ele tem 7 aninhos, é uma figura. Eu ligo de vídeo para falar com ele e pergunto, que dia que você vai vir aqui para passear? Na casa do tio Rui. E ele me adora. Então, gente, veja, é possível. Só vai depender de cada um de nós. Não dá para fazer isso sozinho, não. Não pense, autossuficiência é impossível. A gente só consegue se movimentar com ajuda, mesmo que seja de profissionais. Isso é importante. Então, qual é o exercício para vocês nesse finalzinho? Que a gente possa, então, pensar no nosso eu de 10 anos atrás. E que interessante, né, Thalita? Acabou coincidindo com o meu eu de 10 anos atrás. E olha aí que legal. Sem perceber, agora que eu fui ver. Até rimou. Então, se a gente pudesse, hoje, olhar, ver os nossos tombos, ver aquele conceito que a gente foi parar na lama, de fato, e ter a coragem de fazer algo diferente por cada um de nós. Às vezes você pensa assim, essa palestra, essas palavras, poderia o fulano lá de casa estar aqui ouvindo. Não. Ela é para cada um de nós aqui. Então, que a gente possa